Amigos e amigas, nesta sexta-feira, dia 28 de maio, estamos na oitava semana do tempo comum. O Evangelho está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desta passagem da Sagrada Escritura tão complexa, vamos tirar duas ideias, ou dois pensamentos. O primeiro, produzir frutos. Pois Jesus, ao amaldiçoar aquela figueira estéril, que se aparentava viçosa ou vistosa, mas apenas as folhas, quando Jesus vai tentar colher figos, não encontra. Por isso a figueira é amaldiçoada. Essa figueira nos ajuda a entender o que acontece na cena seguinte, lá no templo de Jerusalém. Quando Jesus percebe que da maneira como as autoridades religiosas estão ensinando o povo a viver a religião, isso não vai produzir frutos na fé. Por isso que Jesus, indignado, ele expulsa aquelas pessoas, os vendedores, os comerciantes do templo. E vai citar uma passagem da Sagrada Escritura que diz que a casa de Deus é casa de oração, não lugar para comércio. Esse não é o verdadeiro fruto da religião, do relacionamento com Deus. O segundo ensinamento da passagem do Evangelho de hoje é sobre a oração. Mas a oração que nos leva sempre ao perdão. Quando você estiver rezando, ensina Jesus, se você lembrar que tem algum inimigo, que tem alguma malquerença com alguém, vai primeiro perdoar, vai primeiro reconciliar, para que depois você faça a sua oração e seja perdoado por Deus ou perdoada por Deus. O perdão é um dos frutos da nossa fé, fruto do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo e ao semelhante. À luz do Evangelho de hoje, peçamos ao Senhor a graça da perseverança na oração, a oração que nos leve a amar, a oração que nos leve a perdoar, a oração que nos leve a servir e a produzir muitos frutos. Oremos.
Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.